na Justiça da Infância e Juventude, existe essa figura da perda da guarda, do pai que é negligente, da mãe que é omissa, que pratica maus tratos contra seus filhos. Só que nesse caso aqui, existe um elemento ideológico envolvido, porque esses pais e essas mães não estão querendo vacinar por uma questão de omissão, por uma questão de maus tratos, por serem negligentes. Não estão querendo vacinar por uma opção, por considerarem que isto é o melhor para os seus filhos neste momento. Então, não existe aqui uma omissão punível na esfera penal, na esfera administrativa, que pode culminar com a perda de uma guarda, porque não são pais omissos, são pais que optaram, porque enxergam na não vacinação o que é melhor neste momento para os seus filhos. Isso pode variar, pode ter pai que entende que o melhor é vacinar e pai que entende que o melhor é não vacinar. O fato é que um ou outro não estão sendo, nenhum dos dois tipos de pai, nenhum dos dois está sendo omisso. Ambos estão agindo de acordo com o que acham, com o que entendem melhor para os seus filhos. Então, tudo tem que ser feito de acordo com essa ótica. Não se tira o poder familiar dessa forma, tá? Porque o pai e a mãe tomaram uma decisão errada. Não é assim. A perda da guarda, ela só pode acontecer em face de graves violações da integridade física, a integridade moral, a integridade psíquica da criança. E não é o caso do pai e da mãe que não deseja vacinar porque entende que aquela vacina pode ser prejudicial, que não é o momento, enfim. Não é esse o caso. Então, é óbvio que está tendo um constrangimento criminoso, uma forçação de barra contra milhares de pais e mães que assim decidiram quanto aos seus filhos. E esses pais e mães, eles têm a supremacia, eles têm a soberania familiar. Não cabe a um juiz decidir o que um pai e uma mãe devem fazer em relação ao seu filho, em matéria de educação, em matéria sobre o que ele vai inocular no seu próprio corpo. Cabe ao pai e à mãe a soberania familiar para tomar esta decisão. Qualquer juiz, promotor de justiça, delegado, ministro que decida diferente, que queira obrigar a fazer outra coisa, está incorrendo na lei de abuso de autoridade. Pois é, mas o grave da história, eu sei que você não quer comentar a decisão do juiz, mas olha só o que diz a Folha de São Paulo. Vou ler tal e qual, abre aspas. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, oficiou nesta quarta-feira, 19, os ministérios públicos de todos os estados e do Distrito Federal para que adotem com urgência medidas para fiscalizar pais que não estejam vacinando seus filhos contra o Covid. O Partido Rede Sustentabilidade, sempre desse mesmo formato. Esse partido aciona o STF e consegue o que quer. O Partido Rede Sustentabilidade acionou o STF na terça 18, pedindo que fosse reconhecido o poder dos conselhos tutelares na fiscalização da vacinação de crianças e adolescentes e também o dever das escolas de denunciar essas situações. No ofício, Lewandowski diz que os ministérios públicos devem garantir que as medidas necessárias para fiscalizar a vacinação das crianças estão sendo adotadas conforme prevê o ECA e a Constituição Federal. A legislação e outras decisões recentes do STF já determinavam que os pais não têm o direito de negar vacinar seus filhos. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão de Lewandowski visa o cumprimento da nota técnica do Ministério da Saúde, que recomenda de forma não obrigatória a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Mas é confuso, né? Pois é, então cabe aí a comunicação do governo esclarecer que essa vacinação não é obrigatória, é simples assim. Não cabe a nenhuma autoridade obrigar nesse sentido. E não cabe punição aos pais. E não cabe nenhuma punição aos pais. Eu queria tocar num outro assunto com você, não sei se você pode falar, mas ontem o ministro Alexandre de Moraes liberou o Roberto Jefferson para fazer exames. Ele estava muito mal, inclusive a mulher dele gravou um depoimento no Instagram, chorando, pedindo pelo amor de Deus para ele liberar, porque ele estava péssimo e tal.
Ele foi internado no Samaritano e hoje positivou para o Covid, inclusive. E ele tem várias comorbidades. Ele é diabético, ele fez a cirurgia bariátrica, enfim, ele tem um monte de coisa, né, de problemas de saúde. E ele está preso há 5 meses. Não é? Ele é considerado um preso político. Eu vi ontem vários advogados dizendo isso na TV. Então, que ele é um preso político. Eu não posso comentar, como a gente já comentou antes, eu não posso comentar sobre casos específicos. O Código de Processo Penal Está picotando. Voltou agora? Você não pode comentar alô? decisões que estejam em julgamento, casos específicos que estão em julgamento. Então, eu não posso me referir especificamente ao caso do Roberto Jefferson. O que eu posso falar é genericamente em relação ao que diz o Código de Processo Penal relacionado à prisão de pessoas idosas e pessoas com doenças. Né? O Código de Processo Penal prevê a figura da prisão domiciliar justamente para pessoas que apresentam sérios problemas de saúde, especialmente pessoas idosas, pessoas com problemas de saúde que não podem ser tratados dentro de um estabelecimento prisional. Então, o Código de Processo Penal prevê a figura da prisão domiciliar justamente para esses casos. Então, fica aí só essa informação aí para o público que acompanha. Mas, especificamente sobre o caso dele, eu não posso comentar. A gente está vivendo um momento difícil, né, Ludmila? Eu já estou arrependidíssima. Se eu tivesse menos 10 anos de idade, eu acho que eu faria direito, eu estudaria direito, para entender o que está acontecendo, porque realmente eu lamento não ter estudado direito ao longo da minha vida, porque hoje em dia é fundamental, né? Porque o tempo todo é essa judicialização de tudo e de todos, não é? O tempo todo. E não é nem só uma questão de direito, é uma questão histórica também, né, Lida? A gente vê que as pessoas parecem não ter aprendido nada com a história. Existe um documento chamado Código de Nuremberg que trata sobre questão relacionada a direitos humanos, a consentimento de pessoas para experimentos científicos. E isso aconteceu justamente porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, naqueles crimes de guerra nazistas, houve experimentos com humanos nos campos de concentração nazistas, né? Isso a história diz. E o que aconteceu? Muitos desses médicos que naquela época fizeram experimentações nos campos de concentração foram julgados como criminosos de guerra nesses julgamentos de Nuremberg. Então daí surgiu o Código de Nuremberg, que é um conjunto assim de princípios, de princípios éticos que regem essas relações relacionadas a pesquisas com seres humanos. Então, todos esses códigos de ética médica que exigem o consentimento informado do paciente, tudo isso tem como fundamento remoto o Código de Nuremberg. Então, parece que a sociedade não aprendeu nada com esses experimentos que aconteceram na história. Esses médicos foram julgados, alguns foram até condenados à morte na época, e foram considerados como criminosos de guerra, justamente porque fizeram essas experimentações à revelia de qualquer direito humano, né? Essas pessoas falam tanto em direitos humanos e não param para pensar que experimentos estão sendo feitos, na verdade, agora nesse exato momento. E a Segunda Guerra Mundial, quando não tem nem um século que aconteceu, a coisa aconteceu no século passado e as pessoas parecem que esquecem dessas coisas. O Código de Nuremberg prevê expressamente deixa eu até pegar aqui um trechinho. Prevê expressamente a respeito do consentimento voluntário do ser humano para se submeter a experimentos. O item número 1 do código fala que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial, né? As pessoas serão submetidas ao experimento, devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção
de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Ou seja, esse consentimento para participar de experimentos não pode ser feito mediante o uso da força, mediante o uso da coerção estatal. Então, não cabe a um promotor, a um juiz, obrigar ninguém a participar de um experimento. Isso viola diretamente no item número 1 aqui do Código de Nuremberg. Parece que a sociedade não aprendeu nada. É tudo muito claro. E foi ontem. Né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu ontem, né? O século passado. Não se passou nem um século. E as pessoas parecem que não rigorosamente nada com a história. Então, está tudo aí se repetindo. Né? Quero saber, de repente, daqui a alguns anos, quem serão os novos criminosos de guerra. As próprias discussões sobre denunciar pais que não vacinaram, etc. Hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu li foi tão triste, porque foi a denúncia, descobriram finalmente, um século quase depois, que quem denunciou o esconderijo de Anne Frank foi um tabelião que queria poupar a sua família. Ele trocou a família, poupar a família dele por denunciar a Anne Frank. Entendeu? Então, o alcaguete, o denunciante, o dedo duro, né? Tem um século isso, né? Ou não tem nem um século. E ninguém aprendeu. A ditadura estava aí, tem o quê? 50 anos, né? E, de novo, as pessoas defendendo denunciar o outro, porque o outro não agiu como você gostaria. Meu Deus! Então, quando apareceu aquela foto do sujeito, todo mundo fazendo aquela saudação nazista tal, e o sujeito de braço cruzado, todo mundo, eu seria esse sujeito que me rebelaria. Não, não seria não. Não seria não. Então, hoje em dia, a pergunta hoje a gente consegue identificar que denunciaria o vizinho que esconde judeus no sótão e quem seria o cara que abrigaria esses judeus, que daria a eles cobertor, comida e os protegeria dos guardas. E na hora que o guarda do nazismo aparecesse, batesse lá na sua porta e perguntasse: você tem judeus na sua casa? A gente sabe hoje quem é que responderia, quem é que mentiria para o guarda para proteger aqueles judeus e quem é que denunciaria para o guarda aquele vizinho que está escondendo os judeus. Hoje a gente sabe exatamente quem são essas pessoas que fariam isso na época da Segunda Guerra. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!